Você lembra daquele episódio lamentável do cão Orelha, que acabou morrendo? Então, o Orelha volta a ser assunto, principalmente aqui em Santa Catarina, onde aconteceram todos os fatos. O deputado estadual Mário Mota, que é do PSD de Florianópolis, está aqui conosco para falar sobre um pedido de uma abertura de uma CPI para investigar as circunstâncias da morte do cão Orelha. O Mário Mota está aqui para nos atender. Boa tarde, Mário Mota. É um prazer recebê-lo aqui. E eu já disparo aqui perguntando a você o que te motivou a fazer o pedido da abertura desta CPI. Boa tarde. Boa tarde para você, Saul. Boa tarde para todos os nossos telespectadores da TV Panorama. Saul, o fato é o seguinte: quando o caso do Orelha veio à tona, isso teria acontecido no começo de janeiro, quase um mês depois veio à tona. O que chegou para a sociedade foram cenas, entre aspas, fortes, muito graves, imagens supostamente fortes, vídeos que, segundo muitos tiveram acesso, eram difíceis de assistir. Um animal com múltiplas fraturas, em situação de sofrimento, com sinais de desidratação severa, e acabou despertando uma comoção pública em milhares de pessoas, porque relacionado esse episódio do encontro do cão com a possibilidade dele ter sido alvo de maus tratos, de pancadaria, e inclusive indiciando jovens que, ao final dos que foram inicialmente citados, apenas um acabou sendo indiciado. E naquele momento, na medida em que essas informações chegaram ao grande público, principalmente via internet, nós tivemos o mundo inteiro parando para olhar para o Orelha. Não só Santa Catarina, o Brasil inteiro começou a se mobilizar e as pessoas se movimentaram porque foi vendida a ideia, vendida no bom sentido, de que havia uma dor evidente, havia um caso que tocava a nossa humanidade. Havia ali a sensação de que algo muito sério precisava ser investigado. E depois, quando a Polícia Civil completou o seu trabalho e entregou ao Ministério Público de Santa Catarina, o Ministério Público produziu um documento de 170 páginas, assinado por 3 promotores, encaminhando à vara da infância e da juventude e simplesmente desconstruindo tudo aquilo que havia sido divulgado e que certamente motivou essa hecatombe que tivemos e ainda temos até hoje na internet. Todo mundo sabendo tudo o que tinha acontecido com o Orelha, certamente muita gente contando um conto e acrescentando um ponto, outras pessoas dizendo que eu vi um fake ou não, que a minha prima disse que a irmã do tio estava, quer dizer, criou-se na internet um tribunal efetivo que acabou, inclusive, por antecipação, condenando pessoas, absolvendo outras. E a ideia da CPI é justamente, e ela tem que ser focada num trecho específico que tem que estar no requerimento, um requerimento que nós encaminhamos, inclusive, no último dia 8, e que diz exatamente isso, até para que as pessoas possam entender qual é o objetivo da CPI. O requerimento apura possíveis falhas na condução das investigações realizadas inicialmente pela Polícia Civil de Santa Catarina, no caso Orelha, especialmente quanto à divulgação de informações, posteriormente contestadas, inconsistências na apuração de fatos e eventuais equívocos investigativos, inclusive induzindo ao erro algumas autoridades. A nossa intenção é não deixar dúvidas, porque começar do jeito que começou e terminar simplesmente pedindo o arquivamento e a justiça acatando esse pedido do Ministério Público, eu não sei quem não ficou com dúvidas em relação a tudo o que aconteceu. Esse é o principal fato a ser avaliado por uma CPI. Certo. Agora, Mário Mota, é o seguinte, ficou em dúvida a atuação do Ministério Público ou a investigação da Polícia Civil? Como tudo o que aconteceu na internet e ainda acontece hoje, motivação de influencers, pessoas no mundo inteiro fazendo postagens, exigindo justiça por tudo o que aconteceu,
como isso foi fruto do que a Polícia Civil divulgou, certamente a CPI tem esse enfoque. Dar, inclusive, chance à Polícia Civil de explicar como é possível a divulgação que foi feita inicialmente, depois ser desconstruída em 170 páginas pelos promotores do Ministério Público de Santa Catarina. O que é que houve? Criou-se uma ideia para apresentar à sociedade, ou há provas que não foram acrescentadas no relatório que foi encaminhado ao Ministério Público, ao ponto do Ministério Público desconstruir, pedir novamente 35 diligências que, segundo o Ministério Público, não foram feitas adequadamente. E aí vem o segundo ponto da CPI. Nós não podemos investigar quando um fato envolver, por exemplo, animais, com uma responsabilidade diferente de quando acontecer com um ser humano. Ou seja, nós precisamos de políticas públicas, precisamos de investigações para fatos semelhantes, com a mesma seriedade, com o mesmo empenho, com a mesma ética, como se fosse com um outro animal, o ser humano, um animal racional dito. Por quê? Porque, primeiro, a perícia que foi feita inicialmente não foi uma perícia, foi um atendimento por um veterinário, que a protetora levou tentando salvar o Orelha quando ela encontrou embaixo de um veículo, em condições bastante ruins de saúde. Mas, segundo o veterinário, ele não fez uma perícia, ele tentou salvar o animal. Fala-se, inclusive, em eutanásia. Ele alega que não praticou eutanásia. Eutanásia é matar um animal para ele não sofrer mais. Ele alega que deu uma anestesia no cão porque ele estava com dificuldades para respirar. E o cão não suportou a anestesia e morreu. Mas isso é um detalhe. O que eu quero dizer é que o Ministério Público de Santa Catarina, assim que recebeu o material, além de pedir 35 novas diligências à Polícia Civil, alegando que as diligências que haviam chegado para eles estavam em imperfeição, não traziam efetivamente, não fechavam nas histórias coisa com coisa, ainda pediram a exumação do Orelha para ser analisado, periciado, aí sim pela Polícia Científica, que alega nessa segunda perícia que não havia efetivamente fraturas ósseas, enfim, e descreveu um novo cão Orelha diferente daquele primeiro apresentado pela Polícia Civil. Certo. Mário Mota, quantas assinaturas são necessárias para a abertura do pedido de CPI? Quantas já tem? E uma vez que você conseguir as assinaturas todas, qual que é o procedimento da sequência? Nós precisamos de 14 assinaturas. Com a minha, 13, portanto, de deputados que apoiem, mais o proponente. Já temos a assinatura dos deputados Gessé Lopes, Neudi Sareta, Nilson Berlanda, Padre Pedro Baldissera, deputado Rodrigo Minotto, deputado Marcos Abreu, o Marquito, deputada Luciane Carminati, deputado Márcios Machado e nós como proponentes. E estamos na casa buscando as 5 assinaturas que faltam para que possamos levar à presidência e termos instalada esta comissão parlamentar de inquérito, que não é uma caça às bruxas, não pretende apontar o dedo para ninguém, até porque isso deveria ter sido feito, se é que foi, pela Polícia Civil e depois avaliado pelo Ministério Público, e eu digo se é que foi, porque ainda não tomamos conhecimento dessas 170 páginas que correram em segredo de justiça. E para que o ouvinte entenda, nós temos até 5 níveis de sigilo quando envolve principalmente menores de idade. Esse caso do Orelha está no sigilo 4. Então veja a gravidade e a preocupação que teve o Ministério Público em não acusar por antecipação menores de idade, até pelo envolvimento deles. Agora, tem o seguinte, não tenho a menor dúvida de que a nossa intenção é deixar de qualquer força possível de lado impunidade. Impunidade. E a impunidade pode estar de qualquer dos dois lados. De alguém que tenha machucado a Orelha e que não sofra a punição, ou de alguém que tenha criado uma história que não correspondia efetivamente ao fato.
Mas o fato é que a hecatombe que nós vivenciamos na internet e ainda vivenciamos hoje cobra explicações que sejam lógicas, que fechem exatamente, que não deixem margem de dúvidas. Portanto, a intenção da CPI, repito, não é caça às bruxas, não é absolver quem for culpado e nem condenar quem for inocente. Até porque a internet já promoveu um julgamento e nós sabemos exatamente qual é o julgamento e a sentença que muitos dos que frequentam a internet exigem que seja cumprida como justiça. E nós temos o mesmo interesse, eu tenho certeza, da Polícia Civil, do Ministério Público e da sociedade, que é trazer à tona a verdade. Se alguém errou divulgando coisas que não havia lá no começo, que assumam, basicamente, que peçam desculpas à sociedade. É basicamente isso que a CPI propõe. Agora, não dá para ficar essas dúvidas no ar. A sociedade merece o respeito e Santa Catarina precisa dar uma satisfação que seja lógica, que atenda ao anseio e que não deixe margem de dúvidas, como infelizmente ainda temos. Tá certo. Olha, deputado Mário Mota, muito obrigado pelas informações. A gente vai acompanhar, né? Se tiver todas as assinaturas, vamos acompanhar o passo a passo da abertura dessa CPI. Muito obrigado. Uma boa tarde a você. Eu que agradeço, Saul, mais uma vez e peço aos nossos telespectadores, se tem contatos com os seus deputados, instigue, compartilhe exatamente a ideia e peça a ele que assine a CPI do Orelha aqui na Assembleia Legislativa, para que nós possamos dirimir dúvidas, chegarmos a uma conclusão que seja compatível com o mínimo de raciocínio, tirocínio e inteligência. É a busca da verdade exclusivamente. Muito obrigado a todos. Tá certo. Muito obrigado ao deputado Mário Mota. De fato, uma satisfação tem que ser dada. E não é só para Santa Catarina, é para o Brasil e também para o mundo, porque esse caso do Orelha ganhou proporções mundiais. Bom, eu falei anteriormente, no primeiro bloco, sobre a campanha do agasalho de Camboriú, mas Balneário Camboriú também já deu start na campanha do agasalho 2026. A campanha do Agasalho 2026 de Balneário Camboriú iniciou nesta segunda-feira, voltada à arrecadação de peças de frio para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade. Nós não queremos roupas de verão, nós queremos roupas de inverno, calças, moletons, porque as pessoas às vezes confundem, né, a arrecadação, a doação de roupas como de todo o tipo de roupa. E nós queremos ser um pouco mais específicos, porque nós vamos atender aquelas famílias que estão em vulnerabilidade social, aquelas famílias que estão cadastradas junto ao CRAS, também vai para a CPM. Então, a gente quer roupa de inverno, que você possa fazer a doação. As roupas e calçados de frios, além de meias, luvas, toucas, chales e cobertas em bom estado, serão recebidos nos pontos de arrecadação oficiais do município até o dia 18 de junho. As doações podem ser feitas nos pontos de arrecadação de segunda a sexta-feira, no Centro de Treinamento Comunitário na Rua Itália, número 1509, no bairro das Nações, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite, no Paço Municipal, na Rua Dinamarca, número 320, no bairro das Nações, da meio-dia às 5h30 da tarde, na Secretaria de Assistência Social Mulher e Família, na Rua 3 e 100, número 876, no centro de Balneário Camboriú, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Na Secretaria de Educação, na Rua Dom Miguel, número 680, na Vila Real, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. E na Subprefeitura da Região Sul, na Rua Emanuel Rebelo dos Santos, número 1079, no bairro da Barra, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Agora também pegar roupas boas e fazer a doação, participando da campanha do Agasalho 2026, também em Balneário Camboriú. A Érica Gabriela está aqui na tela da TVC com informações de uma operação do GAECO que aconteceu em Brasília, Érica. Boa tarde, Saul. Boa tarde a você que está nos assistindo. É isso mesmo. Como você comentou há pouco, durante o meu destaque, Saul,
Hoje está acontecendo, então, a 17ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. Essa marcha, então, que vai acontecer até quinta-feira, aconteceu durante essa marcha a prisão preventiva do prefeito de Balneário Pissarras, Tiago Balti. Ele foi preso devido a uma operação do GAECO. O Ministério Público de Santa Catarina deflagrou nessa operação, dessa manhã, a Operação Regal, Saul. A ação complementa investigações sobre o suposto esquema de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro direcionadas às prefeituras de Balneário Pissarras e também do município de São José Batista. Por determinação do Tribunal de Justiça do Estado, 6 mandados de prisão preventiva foram expedidos. A atenção se volta para o núcleo político-administrativo, já que a Força Tarefa, então, confirmou a prisão do prefeito, mas também, além dele, medidas foram tomadas contra servidores, ex-servidores e também agentes políticos, conforme os detalhes divulgados pelo Grupo Especial de Anticorrupção. As investigações começaram em 2024 em Itajaí e apontavam uma divisão de estruturas de tarefas. O núcleo empresarial repassava valores para o núcleo político mediante ao pagamento de propinas baseados em contratos públicos. Em Balneário Pissarras, os investigados arrecadavam o equivalente a 3% dos contratos de prestação de serviço de obras e urbanizações, como os trabalhos da Ala Norte. Apenas nesse município, as vantagens indevidas suportadas pelos cofres públicos somam quase R$486 mil. Então, nessa operação, trabalharam um total de 32 viaturas, 124 policiais, entre eles militares, civis e também penais, e foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão. Entre as diligências, foram apreendidos, então, em residências, empresas e também órgãos públicos de 11 municípios, incluindo cidades aqui da nossa região, Itajaí, Bombinhas, Porto Belo, e também um mandado de apreensão no estado do Mato Grosso, onde, então, um dos investigados foi localizado e vai ser transferido para Santa Catarina. Então, aí a gente acompanhou na tela, entre os materiais apreendidos estão 27 celulares, computadores, mais de R$59 mil em dinheiro e diversos documentos. Passa agora esses objetos por uma análise técnica com a ajuda da Polícia Científica e o Ministério Público, então, segue nas buscas para identificar se há outros envolvidos nessa situação criminal e por envolver, então, são diversas autoridades, a investigação segue sob sigilo. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Élica Gabriela, uma boa terça-feira para você. Obrigado, Saul, e obrigada a você que está acompanhando a TVC Panorama. Tá certo. A gente faz uma pausa, depois do intervalo, Justiça indefere a ação popular contra a estadualização do Hospital Ruth Cardoso. Comentário esportivo sobre a divulgação da escalação dos craques brasileiros que vão para a Copa e ainda a previsão do tempo.